Pedro de Praga era um homem cujas mãos, habituadas ao manuseio dos textos sagrados e do pão ázimo, começavam a tremer não pelo peso da idade, mas pela gravidade de um segredo que o devorava por dentro. No ano de 1263, a Europa vivia sob um céu carregado de fervor e ao mesmo tempo de intensos questionamentos teológicos. Pedro era, aos olhos de sua congregação na distante e fria Boêmia, um exemplo de virtude, piedade e dedicação sacerdotal. No entanto, o silêncio de sua cela e a penumbra do altar escondiam uma batalha que ele não ousava confessar em voz alta a ninguém. Ele duvidava. Cada vez que elevava a hóstia branca diante dos fiéis, uma voz gélida sussurrava em sua mente, questionando como aquele simples pedaço de trigo poderia, de fato, transmutar-se na carne viva do Salvador. A doutrina da transubstanciação, o pilar central de sua vida e de seu ofício, tornara-se uma barreira intransponível, uma montanha de incerteza que o fazia sentir-se como um hipócrita vestindo vestes sagradas diante de um Deus que parecia não responder aos seus apelos por clareza. Essa crise de fé não era apenas um desconforto intelectual passageiro, mas uma ferida aberta que sangrava em cada oração e em cada sacramento realizado. Pedro sentia que suas palavras eram vazias, como o eco em um túmulo abandonado. Ele buscava nos textos dos grandes santos e sábios uma explicação que acalmasse seu intelecto inquieto, mas a razão pura parecia insuficiente para sustentar o peso do mistério. O mundo ao seu redor estava em ebulição. As universidades de Paris e Bolonha fervilhavam com debates sobre a natureza do divino, e o escolasticismo começava a tatear as fronteiras do dogma com rigor lógico. Para Pedro, o conflito era mais íntimo e devastador. Ele amava a Deus, ou ao menos desejava amar com a mesma pureza de sua juventude, mas a presença real de Cristo na Eucaristia tornara-se para ele um conceito abstrato, uma metáfora bonita, porém desprovida de realidade física e tangível. O medo de estar conduzindo o povo ao erro e a dor de sua própria cegueira espiritual tornaram sua vida na Boêmia um fardo insuportável de carregar. Foi nesse estado de desespero espiritual contido que Pedro tomou uma decisão drástica e esperançosa. Ele iniciaria uma longa e exaustiva peregrinação em direção a Roma. O objetivo era claro e humilde: ajoelhar-se diante dos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, os grandes pilares da Igreja, e implorar que sua fé perdida fosse restaurada por um milagre de misericórdia. Ele acreditava que, se pudesse tocar a terra sagrada onde o sangue dos mártires fora derramado, talvez o seu próprio coração endurecido pudesse enfim amolecer e crer novamente no impossível. A jornada, porém, revelou-se tão árdua quanto o seu conflito interno. Cruzar as estradas empoeiradas e perigosas da Europa medieval significava enfrentar não apenas os perigos das florestas e os rigores do clima impiedoso, mas também o cansaço que se acumulava em seus ossos, espelhando perfeitamente o peso de suas dúvidas teológicas mais profundas. Cada passo dado em direção ao sul era uma oração muda, um pedido de socorro lançado a um céu que, por meses, pareceu permanecer em um silêncio absoluto. A poeira das estradas italianas cobria suas vestes escuras enquanto ele avançava pela península, observando com melancolia as cidades fortificadas e a vida que pulsava nas aldeias que cruzava. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Pedro não era mais o clérigo cheio de certezas, mas um peregrino exausto que via na paisagem toscana um reflexo de sua própria busca solitária por paz. Suas noites eram passadas em estalagens simples ou monastérios hospitalários, onde o sono raramente trazia descanso real, pois seus sonhos eram povoados por altares vazios e rituais, que pareciam ter perdido o significado sagrado. Ele se perguntava constantemente se Roma teria realmente as respostas que sua alma exigia, ou se o final de sua viagem seria apenas a confirmação definitiva de que ele não era mais digno de servir ao altar. A exaustão física acabou por cobrar seu preço final quando ele se aproximava da pitoresca região do Lago de Bolsena.
O sol forte da Itália Central e as centenas de milhas percorridas a pé deixaram-no debilitado, forçando-o a buscar um refúgio imediato para recuperar as forças. O destino, ou talvez uma mão providencial que ele ainda não conseguia discernir, levou-o a parar na pequena e charmosa cidade de Bolsena. Ali, no coração de uma comunidade que vivia de forma simples, Pedro sentiu a necessidade imperiosa de celebrar a missa matinal. Ele buscou a igreja de Santa Cristina, uma construção antiga e solene que guardava em suas pedras séculos de devoção silenciosa. Ao cruzar o umbral daquela igreja escura, Pedro de Praga carregava consigo toda a escuridão de sua alma boêmia, sem saber que o silêncio daquela nave seria o palco de um evento que desafiaria não apenas sua dúvida, mas a própria natureza da realidade. Ele preparou os paramentos com mãos trêmulas, respirando o ar impregnado de incenso, preparando-se para o que acreditava ser apenas mais uma manhã de luta contra o seu próprio ceticismo. O que ele não poderia imaginar é que aquela seria a última vez que ele celebraria a missa como um homem assombrado pela dúvida. Ao atravessar o portal de pedra da igreja de Santa Cristina, o mundo exterior pareceu desvanecer-se instantaneamente, substituído por um silêncio denso que pesava sobre os ombros de Pedro de Praga como um manto de chumbo. A luz da manhã filtrava-se timidamente pelas aberturas altas da nave, lançando feixes de poeira dourada que dançavam no ar imóvel e carregado de história. O cheiro de cera de abelha, madeira velha e incenso antigo impregnava as paredes de pedra, um aroma que, em outros tempos de sua juventude, teria trazido um conforto imediato à sua alma, mas que agora apenas acentuava sua profunda sensação de isolamento e desterro espiritual. Ele se sentia como um intruso em um território sagrado, um náufrago em busca de uma terra firme que sua razão insistia em dizer que era apenas uma miragem teológica. Sozinho na nave central, Pedro caminhou em direção ao altar com passos pesados, cada eco nas lajes frias, soando como um lembrete de sua própria solidez diante do silêncio divino. O sacerdote boêmio começou a paramentar-se na sacristia lateral com a lentidão de quem carrega um fardo físico exaustivo. Cada peça de vestuário litúrgico que ele colocava sobre os ombros parecia pesar toneladas, uma armadura de santidade que ele sentia não mais merecer, dada a sombra da dúvida que ocupava seu coração. Enquanto ajustava a estola e o manípulo com dedos gelados, ele lutava contra a cacofonia de pensamentos céticos que o atormentava desde que deixara as florestas da Boêmia. As orações iniciais da celebração fluíam de seus lábios por força de um hábito mecânico e rigoroso, uma rotina sagrada que seu corpo executava com perfeição, enquanto sua mente permanecia tragicamente presa em um labirinto de lógica humana e incerteza corrosiva. Ele recitava o Confiteor, batendo no peito com uma sinceridade dolorosa e oculta, pois seu pecado de incredulidade era a única coisa que ele sentia ser verdadeiramente real naquele momento de crise profunda. À medida que a liturgia avançava para o cânon romano, a tensão no peito de Pedro intensificava-se até tornar-se quase insuportável. Uma pressão física que dificultava sua respiração e acelerava seu pulso sob as vestes pesadas. Ele chegou finalmente ao momento ápice da celebração, o instante sagrado em que o tempo cronológico parece parar e a eternidade toca a terra de forma física e mística. Seus olhos fixaram-se na hóstia de trigo ázimo que repousava sobre a patena de metal polido. Para os poucos fiéis que assistiam à distância, era o pão da vida. Para Pedro, naquele segundo de agonia intelectual e espiritual, era o epicentro de sua crise de fé que ameaçava destruí-lo por completo. Ele inclinou-se sobre o altar de pedra, suas mãos agarrando a borda da mesa como se temesse cair em um abismo sem fundo que se abria sob seus pés. O suor frio brotava em sua fronte e escorria por suas têmporas, enquanto ele se preparava para pronunciar as palavras que, por milênios, sustentaram a igreja. Hoc est enim corpus meum. As palavras latinas saíram de sua boca como um sussurro rouco, mas imbuído de uma gravidade inesperada. E então, o impossível rasgou o véu da realidade física diante de seus olhos arregalados. No exato instante em que as sílabas finais ecoaram sob as abóbadas de Santa Cristina,
O pão branco que Pedro segurava entre os dedos começou a sofrer uma transformação que desafiava a compreensão humana. Primeiro, uma pequena mancha escarlate, viva e pulsante como uma ferida recém-aberta, surgiu no centro da hóstia. Pedro piscou repetidamente, acreditando ser uma alucinação de sua mente exausta pela peregrinação, mas o fenômeno persistiu com uma nitidez cruel e divina. O sangue começou a brotar, quente e viscoso, escorrendo pelas bordas do pão consagrado com uma fluidez que nenhum homem poderia ignorar ou explicar pela lógica fria da matéria. O choque foi tão violento que o sacerdote sentiu os joelhos fraquejarem sob o peso do sobrenatural. Ele não conseguia desviar o olhar enquanto o líquido vermelho vivo manchava a pele de seus dedos e gotejava pesadamente sobre o corporal, o fino pano de linho estendido sobre o altar. O contraste entre a brancura imaculada do tecido e o carmesim profundo do sangue que caía era visualmente ensurdecedor no silêncio da igreja. Pedro tentou desesperadamente segurar a hóstia, mas o sangue continuava a emanar dela com uma força que esmagava sua incredulidade anterior. O pavor sagrado tomou conta de seu ser. Não era o medo da punição, mas o terror de estar diante da verdade absoluta que ele tanto pedira, mas que agora o confrontava com sua evidência física e sangrenta. Ele olhou para o linho e viu, com horror e reverência, que o sangue formava manchas precisas e vívidas no linho, criando um padrão que desafiava qualquer tentativa de ocultação e todas as leis da natureza. O pânico sagrado que se apossou de Pedro de Praga naquele instante foi algo que nenhuma palavra, em latim ou em sua língua boêmia natal, poderia descrever adequadamente. O sacerdote, cujas mãos estavam agora manchadas pelo rubro vivo que emanava da hóstia, agiu por um instinto puramente humano de proteção e medo. Em um esforço desesperado para conter o que parecia ser uma violação das leis da natureza, ele tentou dobrar o corporal de linho, esperando ocultar as manchas de sangue que se expandiam com uma velocidade alarmante. No entanto, o milagre não aceitava o segredo. Cada dobra que ele fazia no tecido branco era imediatamente atravessada pelo líquido quente e denso, como se o sangue possuísse uma vontade própria de se manifestar ao mundo. A brancura imaculada do altar estava sendo irremediavelmente vencida por aquele carmesim sobrenatural, e Pedro, sentindo o coração martelar contra as costelas, percebeu que não havia esconderijo possível para a presença física de Deus. A missa, o sacrifício que ele celebrara tantas vezes com o coração pesado pela dúvida, foi subitamente interrompida pelo peso da evidência. Pedro não conseguiu prosseguir com as orações litúrgicas, as palavras morreram em sua garganta seca. Com os olhos marejados e o corpo trêmulo sob os paramentos, ele virou-se para os poucos fiéis que assistiam à celebração na igreja de Santa Cristina. Sem dizer uma palavra no início, ele apenas elevou o corporal ensanguentado, permitindo que a luz da manhã revelasse as manchas profundas e úmidas que pingavam sobre o mármore. O impacto foi imediato. Um silêncio sepulcral foi substituído por soluços abafados, murmúrios de oração e um assombro que parecia paralisar o ar dentro da nave. A comoção espalhou-se como um incêndio. O sacerdote, aquele peregrino que chegara exausto e incerto, era agora o portador de uma prova terrível e maravilhosa. A notícia do que acontecera no altar de Santa Cristina correu pelas ruas estreitas de Bolsena com a rapidez de um trovão. Em questão de minutos, o vilarejo, que até então seguia sua rotina pacata, foi tomado por um frenesi de devoção e temor. Camponeses deixaram suas ferramentas, mulheres saíram de suas casas com as mãos ainda sujas de farinha e crianças correram em direção à igreja, todos querendo testemunhar o pão que se tornara carne e o vinho que se tornara sangue de forma visível aos olhos mortais. O ambiente em Bolsena tornou-se eletrizante. Uma mistura de medo do divino e uma reverência que beirava o êxtase. Pedro, contudo, sentia que aquele evento não pertencia apenas a ele ou àquela pequena cidade. A magnitude do ocorrido exigia o escrutínio da autoridade máxima da cristandade. Tomado por uma clareza que o medo não conseguia ofuscar, Pedro compreendeu que sua missão agora era levar aquele testemunho ao vigário de Cristo, por uma providência que ele começou a ver como o fio condutor de toda a sua peregrinação. O Papa Urbano IV não estava no Vaticano, mas sim residindo temporariamente
na cidade vizinha de Orvieto, situada em um majestoso penhasco de tufo a pouco menos de 20 quilômetros de distância. Sem perder tempo, e ainda envolto em uma aura de choque, o sacerdote boêmio preparou-se para a partida. Ele recolheu o corporal manchado, cada dobra agora uma relíquia sagrada, e a hóstia que iniciara todo aquele prodígio. Suas mãos, que antes tremiam de incerteza, agora tremiam pelo peso da glória que carregavam através das colinas da Úmbria. A jornada de Bolsena a Orvieto, embora curta em distância, foi a caminhada mais longa da vida de Pedro de Praga. A cada passo pela estrada empoeirada, ele sentia o contato do linho dobrado contra seu peito, uma pressão constante que o lembrava de sua própria indignidade. O sol da Itália parecia brilhar com uma intensidade diferente sobre ele naquele dia. Ele não via mais apenas a paisagem de oliveiras e vinhedos. Ele via a marca de sua própria redenção no sangue que manchara suas vestes sacerdotais. A dúvida que o atormentara desde as florestas da Boêmia fora substituída por uma certeza esmagadora, uma que ele agora carregava fisicamente em direção ao julgamento do sucessor de Pedro. Ele era um homem transformado, movido por uma urgência que superava qualquer cansaço físico. Ao avistar as imponentes muralhas de Orvieto no horizonte, Pedro sentiu um misto de alívio e pavor reverencial. Ele atravessou os portões da cidade e foi conduzido rapidamente através das ruas medievais até o palácio onde o Papa se encontrava. O clero local e os guardas olhavam com curiosidade e respeito para aquele sacerdote estrangeiro que trazia consigo algo envolto em tanto mistério e pressa. Finalmente, as pesadas portas da sala papal abriram-se, revelando a figura solene de Urbano IV. Diante do Papa, Pedro de Praga desabou emocionalmente. Ele caiu aos pés do pontífice, com o rosto voltado para o chão e o corporal estendido à sua frente como uma oferenda. As lágrimas que vertiam de seus olhos não eram mais de agonia, mas de uma confissão total. Ele começou a narrar, com a voz embargada pela emoção, como sua incredulidade o levara àquela peregrinação e como o próprio Cristo decidira sangrar diante de seus olhos para curar a ferida aberta de sua fé, entregando ao Papa a prova irrefutável que mudaria o curso da história litúrgica para sempre. O Papa Urbano IV, sentado em seu trono em Orvieto, recebeu o relato de Pedro de Praga com uma gravidade que silenciou a corte papal. Ele não era um homem dado a credulidades fáceis. Sua mente, forjada nos rigores da teologia, exigia provas antes de qualquer proclamação. No entanto, ao observar o sacerdote boêmio, cujos olhos ainda carregavam o brilho do pavor sagrado e cujas vestes guardavam o rastro do extraordinário, o pontífice sentiu um estremecimento que não vinha da razão, mas da alma. Ele contemplou o corporal de linho com uma mistura de reverência e cautela científica, percebendo que, se aquilo fosse autêntico, a própria base da fé cristã acabara de ser fisicamente reafirmada diante de seus olhos. Contudo, a responsabilidade de seu cargo exigia um escrutínio implacável. Urbano IV não agiu por impulso. Ele ordenou imediatamente que uma comissão de emissários, composta pelos mais respeitados teólogos, partisse para Bolsena. Sua missão era clara: investigar cada detalhe daquele evento, interrogar os fiéis que estavam presentes na igreja de Santa Cristina e examinar o próprio altar onde o sangue supostamente brotara. Durante dias, o vilarejo de Bolsena foi o palco de uma investigação minuciosa. Os especialistas papais ouviram os relatos dos camponeses, cujas vozes embargadas descreviam a luz e o sangue. Analisaram as pedras do altar e a consistência do líquido que impregnara o linho. Ao retornarem a Orvieto, o veredito foi unânime. Não havia fraude, não havia explicação natural. O milagre era real. Diante da confirmação teológica, o Papa ordenou que o bispo de Orvieto liderasse uma expedição solene para trazer as relíquias de volta à sede papal. Ele desejava que o corporal e a hóstia fossem guardados sob seu olhar, transformando Orvieto no epicentro de uma nova era de devoção. A procissão que se formou entre as duas cidades tornou-se um dos momentos mais épicos da história. O bispo, acompanhado por uma multidão de clérigos, monges e soldados, carregava o sagrado fardo com uma dignidade que parecia suspender o tempo.
Pelas estradas poeirentas da Úmbria, o som de trombetas e cânticos litúrgicos anunciava a passagem do que o povo chamava de o sangue do Senhor. O encontro culminante ocorreu na ponte de Rio Chiaro, o limite entre Bolsena e Orvieto. Urbano IV, não querendo esperar passivamente no palácio, saiu em direção à ponte acompanhado por todo o colégio de cardeais. Quando as duas comitivas se avistaram, o ar pareceu carregar-se de uma eletricidade espiritual. O bispo ajoelhou-se e entregou o corporal ao Papa. Naquele instante, despojando-se de toda a pompa de seu cargo, Urbano IV prostrou-se sobre o solo. Suas mãos, as mãos que governavam a cristandade, tremeram ao tocar o tecido manchado. "Misericórdia! O Senhor nos visitou!" exclamou ele com uma voz que ecoou pelo vale, sendo respondida por um júbilo de milhares de vozes que se ajoelhavam simultaneamente, transformando a ponte em uma catedral sem teto. Ao desdobrar o linho sob a luz dourada do sol da tarde, o Papa e os cardeais testemunharam um detalhe que desafiava a compreensão humana. As 25 manchas de sangue no corporal não eram borrões. Segundo as crônicas da época, cada uma das manchas havia assumido a forma precisa da face de Cristo, como se o sangue tivesse sua própria inteligência artística para retratar o autor do milagre. A face do Salvador, marcada pela serenidade e pelo sacrifício, olhava para os presentes através do tecido de linho, validando visualmente a doutrina da transubstanciação que Pedro de Praga tanto ousara questionar. Era uma galeria divina de retratos carmesins, cada um confirmando que o pão não era mais pão, mas o próprio Deus encarnado. Enquanto a procissão retornava o caminho para Orvieto, agora com o Papa liderando a caminhada a pé, Urbano IV estava mergulhado em uma reflexão que transcendia o presente. O milagre de Bolsena não era apenas um evento fortuito para ele. Era a peça final de um quebra-cabeça místico que o acompanhava há décadas. Ele recordou-se de seus anos em Liege e das visões de Santa Juliana, que clamava por uma festa dedicada exclusivamente à Eucaristia. Ele percebeu que o sangue no linho era o sinal definitivo, a resposta do céu a uma promessa que ele guardara no silêncio de seu coração. O milagre não era apenas para Pedro de Praga. Era o fundamento para algo muito maior que ele estava prestes a proclamar ao mundo. O Papa Urbano IV, instalado no silêncio meditativo de seus aposentos em Orvieto, contemplava a luz bruxuleante das velas enquanto a imagem do corporal manchado de sangue permanecia gravada em sua alma como uma ferida de luz. O burburinho da cidade lá fora, outrora focado em intrigas políticas e preocupações mundanas, agora sussurrava apenas um nome: o mistério de Bolsena. No recolhimento daquela noite, o pontífice sentiu o peso de décadas de história convergindo para aquele momento. Ele fechou os olhos e permitiu que sua mente viajasse para os anos em que servira em Liege. Foi lá que conheceu Santa Juliana de Liege, a mística que, com uma persistência profética, descrevera repetidamente sua visão de uma lua cheia interrompida por uma mancha escura. Juliana interpretara aquele vazio como a ausência de uma festa litúrgica dedicada exclusivamente à presença real de Cristo no pão e no vinho. Urbano, que na época era apenas um arquidiácono, observara aquelas revelações com uma prudência institucional, mas agora, diante das manchas de sangue no linho que ele mesmo tocara, compreendia que a lua de Juliana finalmente estava completa. O milagre de Bolsena não era apenas um evento para restaurar a fé de um único sacerdote boêmio, como Pedro de Praga. Era o sinal definitivo e inegável que o céu enviava para que a Eucaristia fosse celebrada em toda a sua glória universal. O Papa sabia que tal proclamação exigia mais do que um decreto administrativo. Precisava de uma voz que pudesse traduzir o indizível em teologia pura. Foi com essa urgência que ele convocou o maior intelecto de seu tempo, o frade dominicano São Tomás de Aquino. Quando o teólogo chegou a Orvieto, sua presença física maciça e seu olhar sereno trouxeram uma nova gravidade ao palácio. Urbano confiou a Aquino a tarefa monumental de compor a liturgia completa para a nova festa, pedindo-lhe que unisse a precisão da razão à profundidade do amor místico. São Tomás de Aquino mergulhou em um processo criativo que desafiava a exaustão humana. Ele passava horas em oração diante do corporal ensanguentado, deixando que as evidências físicas do milagre informassem suas conclusões filosóficas.
O equilíbrio que ele buscava era delicado. Como descrever o mistério da transubstanciação sem diminuir sua aura sobrenatural? Nas noites de vigília em Orvieto, a pena de Aquino deslizava sobre o pergaminho com uma fluidez divina. Foi nesse período que nasceram versos que atravessariam os séculos, como os do hino Pange Língua. Ao escrever sobre a língua que canta o mistério do corpo glorioso, Aquino não estava apenas redigindo um texto litúrgico, mas canalizando a própria essência do encontro entre o divino e o material. Cada estrofe era um pilar de luz, e o tantum ergo tornou-se a coroação de uma teologia que se ajoelhava diante do que os sentidos não podiam captar, mas que a fé confirmava. No entanto, o clima em Orvieto não era apenas de adoração. Enquanto Aquino escrevia e o Papa planejava, vozes dissonantes começavam a ecoar nas sombras das universidades e nos conselhos de clérigos mais céticos. O conflito entre a ciência da época e a manifestação sobrenatural era palpável. Alguns argumentavam que o sangue no altar de Bolsena poderia ter explicações naturais, ou que a visão de Santa Juliana era fruto de um fervor excessivo. A resistência de certos setores da Igreja, temerosos de institucionalizar um fenômeno tão recente, criava uma tensão constante nos corredores papais. Urbano IV, contudo, permanecia inabalável. Ele via a resistência como o último suspiro da dúvida humana diante da evidência divina. A preparação para a proclamação oficial transformou Orvieto no centro nervoso do mundo cristão, onde o pensamento escolástico de Aquino e o poder petrino de Urbano se fundiam. O Papa revisava incansavelmente os termos da bula que mudaria o calendário litúrgico para sempre. Ele sentia que estava prestes a entregar à humanidade uma âncora de esperança que resistiria ao tempo. Com a autoridade de quem vira o invisível tornar-se visível, Urbano IV preparou-se para o ato final de seu pontificado. Ele pegou a pena de ganso e, com uma mão que não hesitava, aproximou-se do documento que selaria o destino daquela revelação. A assinatura da bula papal Transiturus não seria apenas um registro burocrático, mas a promessa de que o milagre de um homem na Boêmia se tornaria a herança de cada fiel na terra, guardando em suas letras uma promessa de imortalidade para aquele evento sagrado. A assinatura da bula papal intitulada Transiturus de Hoc Mundo, no dia 11 de agosto de 1264, marcou o ápice de uma revolução espiritual que começou com o tremor das mãos de um único homem. O Papa Urbano IV, agindo com a pressa de quem sabe que a vida terrena é passageira, instituiu oficialmente a solenidade do Corpus Christi apenas um ano após os eventos milagrosos de Bolsena. Esta não era apenas mais uma data no calendário litúrgico. Era a resposta definitiva da Igreja à sede de um povo que buscava sentir a presença física de seu Criador. A partir de Orvieto, o decreto papal espalhou-se como uma luz inabalável, transformando a quinta-feira após a oitava de Pentecostes em um dia sagrado, em que o pão vivo desceria às ruas em procissões cobertas de pétalas de flores e incenso, unindo o clero e os leigos em um único ato de adoração pública. A construção da majestosa Catedral de Orvieto tornou-se a personificação em pedra desse fervor. O que hoje contemplamos, com sua fachada de mosaicos que brilham como chamas douradas ao entardecer e suas esculturas detalhadas que narram a história da salvação, nasceu do desejo ardente de abrigar o sagrado corporal de Bolsena. Lorenzo Maitani e outros mestres da arquitetura gótica dedicaram suas vidas para erguer este relicário monumental. Cada arco ogival e cada coluna de mármore listrado parecem apontar para o céu, servindo como testemunhas silenciosas daquele instante em que o linho branco foi tingido pelo vermelho do sacrifício real. A catedral não é apenas um edifício de pedra. É um hino petrificado à transubstanciação, um espaço onde a luz e a sombra dançam para revelar a glória do milagre que ali reside. Guardado em um relicário de ouro e pedras preciosas que atrai peregrinos de todos os cantos do globo terrestre até os dias atuais. No meio dessa grandiosidade monumental, a figura de Pedro de Praga fundiu-se à eternidade através de uma humildade absoluta. Após a validação do milagre e a entrega das relíquias ao pontífice, o sacerdote boêmio parece ter compreendido que sua missão estava plenamente cumprida. Ele,
que cruzara a Europa, atormentado pela sombra da dúvida e pela agonia da descrença, encontrou no sangue, vertido sobre o altar, a luz que dissipou todas as suas trevas intelectuais. Pedro não buscou honrarias, títulos ou cargos elevados na hierarquia eclesiástica da época. Seu nome desapareceu suavemente dos registros históricos oficiais, uma marca de sua redenção total e do seu desejo de que apenas o Cristo fosse glorificado. Ele tornou-se o exemplo perfeito do peregrino, que, tendo encontrado o que buscava, não precisa mais de reconhecimento humano, apenas da contemplação silenciosa. Sua jornada de Praga a Roma, que começou em desespero profundo, terminou em uma paz tão absoluta que o mundo não precisou mais ouvir sua voz, pois o milagre em suas mãos falava por si só através dos séculos que se seguiram. A análise do impacto cultural e religioso de Bolsena revela como um evento local moldou a alma do cristianismo por mais de 7 séculos ininterruptos. A arte renascentista de Rafael e a teologia poética de São Tomás de Aquino imortalizaram o evento, mas a influência foi muito além das elites intelectuais. A festa do Corpus Christi tornou-se o coração pulsante da religiosidade popular, influenciando a música sacra, o teatro medieval e a própria estrutura urbana das cidades europeias. Mesmo sob o escrutínio rigoroso da modernidade e da tecnologia, o fenômeno de 1263 mantém sua força e relevância. Estudos científicos contemporâneos realizados nas relíquias de Orvieto confirmaram que o tecido ainda preserva vestígios de sangue humano real, pertencente ao grupo sanguíneo AB, o mesmo identificado em outros milagres eucarísticos famosos e no sudário de Turim. Essa consistência física, que atravessa os tempos, oferece uma ponte fascinante entre a fé mística do passado e a curiosidade analítica do presente, confirmando a perenidade do mistério. Ao olharmos para as 25 manchas de sangue que ainda hoje podem ser vistas na capela em Orvieto, somos levados a uma reflexão final sobre a própria essência da condição humana. O milagre de Bolsena não nasceu da santidade perfeita de um místico, mas da dúvida honesta e sofrida de um homem que ousou pedir um sinal ao céu. Ele nos ensina que o divino não ignora nossas incertezas, mas muitas vezes as usa como a matéria-prima necessária para revelações extraordinárias que mudam o curso da história. O Corpus Christi não é apenas uma tradição de séculos, é a cicatriz visível de um momento único, onde o infinito se deixou tocar pelo finito, onde o céu e a terra se fundiram fisicamente para lembrar à humanidade que ela nunca caminha sozinha. O milagre que nasceu da crise de um único sacerdote boêmio continua sendo a prova viva de que o amor divino está tão próximo quanto o pão sobre o altar, transformando para sempre a nossa maneira de enxergar o mistério da existência e a promessa da eternidade presente em cada comunhão celebrada ao redor do mundo.